Essa é a live Filhos com a Imunidade Blindada, uma conversa com mães que são lá do programa Imunidade Blindada e já conseguiram blindar a imunidade de seus filhos. Lembrando que a imunidade blindada é uma criança que adoece pouco e que quando adoece se recupera muito rápido, sem nem precisar dos remédios da farmácia. Hoje eu vou conversar com a Alexandra, mãe do Pedro, de 4 anos. Então deixa eu chamar a Alexandra para nosso encontro. Oi, Alexandra, bom dia! Bom Tudo dia. bom? Tudo e Tudo você? ótimo. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, compartilhando um pouquinho da sua história. Conta para mim, qual é a sua cidade, Alexandra? Minas Gerais, município de Montes Claros. Montes Claros. Nossa, tem uma grande amiga minha vizinha aqui no Rio, que é de Montes... Acho que ela nasceu em Montes Claros, a Carol. Ela nasceu em Montes Claros, cresceu aí. Que legal, muito bom. Ela sempre fala de Montes Claros para mim. E me conta, Alexandre, conta para as mães que estão aqui, por favor, contra que situações você conseguiu blindar a imunidade do seu filho Pedro? Ele tem 4 aninhos, né? Ele acabou de fazer Fez 5. 5 já? Fez 5 esse mês, no final desse mês agora que passou. Ele gripava muito com frequência, pegava muita friagem, era uma tosse, sabe? Uma tosse assim que vinha, que não passava. Alergia também, ele sentia muito, principalmente quando era pequenininho. E hoje não, hoje tudo mudou. Depois que eu conheci a farmacinha, tudo mudou. Então vamos lá, você conseguiu blindar a imunidade dele contra gripe, resfriado, tosse, alergia, é isso? Isso. Eram as mais recorrentes, né, que ele sentia. Como é que era a sua vida antes de me conhecer? Ah, era difícil, viu? Complicado, viu? Na hora que ele começava a gripar, pegar friagem, espirrar, tossir, aquele desespero já vinha. Falar, meu Deus, vai começar tudo de novo. Já corria pro pediatra, às vezes dava o remédio, não passava, não melhorava. Melhorava, mas depois, sabe, voltava de novo. Uhum. Aquela. Mas, graças a Deus, hoje em dia é tudo diferente. Ele ficava doente com que frequência? Quantas vezes? E umas 3 vezes, 2 vezes, assim. Por mês? Isso, por mês. Nossa, muita coisa, né? 2 a 3 vezes por mês. Era muita coisa. E aí, como. Mas, Ah, fala. mas aí agora, tudo que eu vejo que ele começou a espirrar, começou a narizinho escorrer, já vou logo lá na farmacinha natural minha e já, ó, rapidinho ele melhora, eu fico besta. Em quanto tempo ele melhora? A, a questão de 3, 5, 4 dias, que eu vejo no início mesmo ali que eu vejo que ele está espirrando, que eu já sei que quando ele começa a espirrar, eu já sei que vai vir outros sintomas, né? Aí eu já logo já dou lá ele eu coloco o melzinho, a cúrcuma, o pimenta preta, põe as gotinhas de limão para ele. É, rapidinho os sintomas somem, sabe? Vai embora. Uhum. O narizinho dele também, aqui eu já cansei de gastar com um soro, era o que eu mais comprava pro nariz dele. E não melhorava não, sabe? Eu usava e treino não melhorava não. Aí depois que eu conheci o óleo do gergelim, nem sei quando que eu comprei mais soro, aquele soro de farmácia. É só o óleo
assim mesmo que eu uso. Muito bom. Você antes, você falou que ele ficava doente de 2 a 3 vezes por mês. E, Uhum. então, imagino que você gastava bastante dinheiro com remédio da farmácia. O que que você usava antes para cuidar dele quando ele ficava doente aí nessas 2, 3 vezes por mês? Eu tinha vez que eu nem ia no pediatra, não, eu já ia direto na farmácia. Comprava lá aqueles remédios para tosse lá, antialérgico, o Histamin, tinha outros. Você sabe que eu nem lembro mais o nome dos remédios, de tanto tempo que eu não uso mais, né? Tinha outros remédios que eu comprava para ele. É, aquele xarope que chama Torante, para tosse. Eu sei que eu comprava bastante. Eu comprava um, não resolvia, ia lá comprava outro. E era assim nessa E vida, você gastava o sofrimento. quanto? Em torno de 150, R$ 100. Tinha vezes que ainda ficava mais caro ainda. Dependendo de que eu ia comprar na farmácia. Todo mês isso, Alexandra? Todo mês era uma pancada na farmácia. Hoje em dia a farmácia nem me vê quase na farmácia mais não. Só indo na farmácia mesmo para comprar outros tipos de coisa, sabe? Mas remédio não gasto mais na farmácia não. E há quanto tempo que você consegue, que você tá assim, sem precisar ir na farmácia? Porque você entrou no farmacinha já Ah, tem 1 ano, né? já tem um ano e pouquinho, né? Que eu entrei. E é mais ou menos esse tempo aí que eu não gasto mais remédio com a farmácia. Olha que Um maravilha. ano e pouco. 1 ano e pouco sem precisar dos remédios da farmácia. 1 ano e pouco que o Pedro tá com a imunidade blindada. Gente, isso é muito incrível. Parabéns, Alexandra. Parabéns de verdade. Obrigada. Você já está no grupo das mães do programa Imunidade Blindada, que está há mais de 1 ano sem precisar comprar remédio da farmácia para o seu filho. E ele hoje fica menos doente? Sim, fica menos doente. Adoece menos. Eu deixo mais ele em liberdade, brincar mais com o que ele não brincava antes. Antes, só dele pisar o pé no chão, frio, eu já falava, menino, vai pôr a meia no pé. Vai pegar friagem. Sair na rua brincar era difícil para sair para brincar com os amiguinhos dele. Hoje ele brinca mais, tem mais liberdade para brincar. É, Hoje em dia é tudo diferente na vida dele. Na vida dele e na sua, né, Alexandra? Isso, na minha também, né? Do pai dele também. E me- Aqui que a farmácia natural se viu para todo mundo. Você usa para você também? Uso para mim também. O melzinho tá sempre aqui em casa. O mel aqui em casa não falta. É o mel, a cúrcuma, a pimenta preta. Os mais necessários aqui em casa não falta. Acabou, já vou logo lá na casa da roça e traz de volta o limão. Muito bom. E me conta, teve algum medo? Você sentiu algum medo antes mesmo de começar a implementar o Farmácia Natural, antes de entrar no programa Imunidade Blindada? Você tinha medo, né? Pelo que eu vi, pelo que eu soube, pelo que você me contou antes, você tinha um pouquinho de medo de usar as especiarias, as ervas, não é isso? Isso tinha, viu? Principalmente a pimenta preta. Morria de medo de dar pra ele. Eu nem beirava a pimenta preta nele. O, o gengibre também. Eu tinha um medo de dar ele, achava que ia dar alguma reação. Mas depois que eu falei assim, não, eu vou dar, eu vou experimentar, ver como é que vai ser a reação. Ó, uma maravilha. Eu falei, Jesus, não acreditava nisso, não. E o mel também.
O mel sempre quando eu fazia xaropinho para ele, eu aquecia, sabe? Então ali não dava ali o resultado que eu queria. E hoje em dia não, hoje em dia eu já não aqueço mais, eu uso ele cru, tudo que eu vou fazer para ele. Nossa, é incrível, né? Como a farmácia natural muda a vida da gente, das crianças. E você. Então, parabéns por ter vencido esse medo. É um medo muito comum, muitas mães têm esse medo, né? Porque faz tudo bem, é ok ter esse medo. A gente vive num país onde a gente não tem esse hábito de usar esses temperos, essas especiarias no dia a dia das crianças. A gente usa mais alho e cebola, a maioria das mães, né? Para preparar comida no dia a dia. Então, realmente, no início pode dar um pouquinho de medo, sim. E é bom você compartilhar a sua experiência de, né, como você venceu esse medo, porque isso ajuda outras mães também a vencerem o mesmo medo que você. Isso é um erro muito comum, que faz muitas mães demorarem para blindar a imunidade de seus filhos. É o medo de dar as ervas e as especiarias. E que bom que você venceu eles, né? Eu tinha medo, até para mim eu tinha medo de usar. Hoje em dia não, tudo que eu faço eu coloco. Vou temperar uma carninha, um arroz, o açafrão, tudo que eu uso vai açafrão, vai a pimenta preta, vai tudo. Todo dia não tá na comidinha ali. Muito bom, muito legal. E em casa, você teve É, apoio da sua família? Ou o pessoal achou essa história muito esquisita? não, não, totalmente diferente. Não, assim, eu tive muita assim apoio, sabe, assim, ainda assim, meu esposo ficou meio receio, você vai dar essas coisas para esse menino. Falei assim, não, mas eu vou experimentar, vou testar, ver se vai funcionar mesmo, se não vai. E deu certo. Hoje em dia ele feliz demais, porque gastava demais na farmácia, tudo que precisava estava na farmácia ali comprando. E os remédios da farmacinha natural, não, tudo baratinho, limão, o mel, essas coisinhas assim, tudo baratinho, não vai menos do que R$ 50 você gasta para comprar essas coisinhas e gasta menos. E sem os efeitos colaterais, né, Alexandra, dos remédios da farmácia também. E o remédio da farmácia tem muitos efeitos colaterais, deixa a criança muito estressada, agressiva. Sim. E esses da farmácia natural, não. Totalmente diferente. Outra pergunta que eu queria te fazer aqui para as mães também conhecerem um pouquinho mais da sua história, das suas conquistas. Você falou que antes do Farmácia E Natural, para quem está chegando aí, a Alexandra entrou no programa Imunidade Blindada há um pouco mais de um ano. E antes disso, você mencionou que o Pedro ficava doente 2 a 3 vezes por mês. É muita coisa, né? E aí, depois que você entrou no Farmácia Natural, quantas vezes ele ficou doente nesse último ano? Você já está aí um ano usando Farmácia Natural. Você falou que nesse um ano você não precisou mais usar os remédios da farmácia, mas acho legal também você compartilhar com a gente quantas vezes ele ficou doente, ou seja, quantas vezes você precisou usar o Farmácia Natural para ajudar ele. aí em um ano, eu não preciso. Quantas vezes ele ficou Acho doente? que não vai. Quantas vezes ele ficou doente? Acho que, pode te falar a verdade, ele mal ficou doente, que ele sempre que ele começou, quando eu aprendi a usar o farmácia natural, que eu via que ele começava a ficar já com sintomas, eu já ia logo lá no farmácia natural, começava a dar para ele, já logo vinha o resultado. Para falar assim que ele ficou doente, eu acho que uma vez, 2 vezes no ano, assim, para ter mais uma reaçãozinha mais elevada, mas no mais recuperou rápido a gripe dele ali, o resfriado, nesse período aí de um ano. Graças a Deus não evoluiu
preocupar ali para aquela tosse agressiva, aquele catarro nos peitos ali que gruda ali nos peitos e não sai por Uhum. nada. Demora muito tempo ali para sair. Hoje em dia não. Totalmente diferente. Depois desse tempo aí, eu usei a farmácia natural. Olha que incrível, hein, Alexandra? Então você saiu de uma vida, né, de uma realidade em que você vê seu filho doente de 2 a 3 vezes por mês. É muita coisa, isso num ano já, gente, dá assim, um mês tem 12 meses, um ano tem 12 meses, né? Então ele ficava doente aí 24, pelo menos 24 vezes em um ano. E você saiu dessa realidade para uma realidade em que ele ficou doente de 1 a 2 vezes nesse último ano. Olha só que avanço, que maravilha. E em nenhuma dessas situações você precisou dos remédios da farmácia, porque você aprendeu a agir rápido, né? Nos primeiros sintomas. E aí já mata o mal pela raiz. Maravilhoso, muito bem. Parabéns. Obrigada. E sempre que eu levava ele no pediatra, o pediatra falava assim, é friagem, você pegou friagem, você não deixa ele estar andando descalço no chão, deu 6 horas você fechar as portas tudo, janela, é, não deixa ele estar brincando com água, sabe? Ele me colocava tanto medo que eu já estava apavorada e assustada mais ainda ele me deixava. Eu chegava em casa, era aquele medo ali do menino pôr o pé no chão frio, de me brincar ali com a água ali, fechar as portas e janela todo dia 6 horas para não entrar friagem, poeira. Falei, meu Deus do céu, isso não é vida, não. Ai, graças a Deus tudo mudou, viu? Tudo mudou depois de farmácia natural. Você sente que teve mais liberdade depois de blindar a imunidade dele, do farmácia natural? É, sinto. Sim, viu? Totalmente uma liberdade. Hoje em dia é tudo diferente. Hoje em dia eu não importo que ele fica descalço no chão, brinca na terra ali com os amiguinhos dele. Sempre tá ali cavacando terra no quintal, tomando banho da bacia, brincando com a água. Eu não fecho mais as portas e janelas 6 horas da tarde. Tudo mudou. Que liberdade, hein, Alexandra? Muito bom. E conta pra gente, você mencionou que no início seu marido não apoiava muito, né? O pai do Pedro. Ficou meio receoso. É, E aí, como é que você venceu isso? Porque isso também é uma situação que muitas mães passam, né? De o marido não apoiar e às vezes elas acabam até deixando para depois implementar o farmácia natural, entrar no programa Imunidade Blindada. Como é que você venceu isso? eu falei que mas eu falei com ele, não, eu vou experimentar dar, porque eu mais que pagava a farmácia, sobrava tudo para mim pagar a farmácia. Então eu falei assim, não, quem está sofrendo sou eu, que isso tudo é a mãe. Aí eu falei, não. Aí ele não importou muito, não. Deixou eu com meus remédios, minhas farmácias natural. Hoje em dia ele faz a me agradecer. Isso aí, Alexandra, muito bom, é isso aí mesmo. Quando uma mãe quer uma coisa, a gente vai lá e faz, né? Não tem desculpa, não É, tem marido que bote a gente para não fazer. não tem não, viu? Falei, você deixa eu com meus remédios natural, vai servir até para você. Muito bom, muito bom. Graças a Deus. E além do medo de usar as especiarias, as ervas, além da falta de apoio do seu marido, teve mais alguma dificuldade, algum obstáculo que você teve que vencer, ultrapassar, que você lembre? Que eu lembro não, viu? Que eu lembro, não teve não. Mas foi bem prático, assim, a não ser ali o medo ali da, da pimenta preta ali. Graças a Deus não teve outro medo, outro.
Não, foi tudo. E é legal você trazer esse medo da erva, né, das especiarias que você falou. Você tinha muito medo, mas a sua situação, vendo seu filho doente o tempo todo, era tão ruim que isso ajudou você a vencer esse medo, né? Isso, a situação era tão ruim, complicada, que eu falei, não, eu não vou perder nada, então eu vou investir, ué. Uhum, Vou comprar, vou investir, porque era, tava demais, uhum. sabe? É porque é o que eu falo, né? A gente só vence um medo com um medo maior ainda. Então, provavelmente, o seu medo de ver o seu filho doente o tempo todo era tão grande, você já estava tão cansado daquela situação, e seu medo de ver ele numa situação ainda pior foi maior do que o medo de experimentar algo novo, algo que você não conhecia, e você foi lá e experimentou, né? A pimenta, o E gengibre. gengibre, que eu, E naquela. eu tinha medo demais, mas venci o medo e deu tudo certo, graças a Muito Deus. bom. E você falou no início que você conseguiu vencer gripe, resfriado. Alergia era alergia respiratória também? E também, viu? Nariz entupido, entupia demais, não respirava à noite, era aquela dificuldade para respirar à noite. Tinha que sentar com ele no colo ali para ver se ele dormia, porque o nariz entupia. E não tinha coisa, nada que eu colocava que desentupia o nariz dele. Depois, depois do olhinho de gengibre, nossa, eu me dorme a noite toda. Não entope mais o nariz. Sempre que eu vejo o narizinho dele ali sujinho, ali já entupidinho ali, eu já logo já pingo as gotinhas ali no nariz dele, morno ali o olhinho, já põe no narizinho dele. E ele deixa tranquilo ali, ele ainda pede para tomar um pouquinho ainda. Gosta demais, ele ama tomar mel. Mel para ele, se eu deixar no fácil, não fica não. Toma tudo. É totalmente diferente a minha vida hoje e a vida dele. Legal, Alexandre. E até você trouxe esse ponto que ele gosta do mel. Ele teve alguma resistência com algum remédio caseiro? Algum remédio ele não gostou e te deu trabalho aí para tomar? Ou foi fácil? Não, graças a Deus foi fácil. Eu sempre gostou do mel ali. Tudo que eu ponho no mel para ele, ele toma. Dando mel, a única coisa que ele não gostou foi o arroz, a água de arroz. A água de arroz ele não toma de jeito nenhum. A única dificuldade que eu tenho é a água do arroz para dar a ele. Olha ele chamando aí. Mas as outras coisas não. Tudo ele gosta. Que bom. Você pode fazer o seguinte: experimenta, ao invés da água de arroz, experimenta a água da lentilha, o caldinho da lentilha. De repente ele vai gostar mais. Quando você precisar, só você cozinhar a lentilha, quando ela estiver cozidinha, você coa e pega aquele caldinho. É, De repente ele tá. gosta Vou mais. fazer isso. E a outra situação que você falou que ele também sofria muito era tosse. Era uma tosse alérgica também? Isso, uma tosse alérgica, que a tosse que vinha e não voltava nunca mais. Aquela tosse, às vezes vinha aquela tosse seca. Uhum. Aí quando pensa que não, no outro dia já vinha aquela outra tosse cheia de catarro. Sabe aquela tosse recorrente que nunca passava? Remédio em cima de remédio e nada. Era difícil, viu? Complicado antes. E aí a tosse também passou. Então, nesse último ano. Graças a Deus, sim, viu? A tosse sumiu. De repente, só foi colocar em prática a farmácia natural, a tosse não vem mais. Graças a Deus. Em quanto Eu tempo tô a sempre tosse ali passou? no dia a dia. É em torno de uma semana ali que eu vejo que já tá começando ali dar uma tossinha e eu já logo tô. Logo eu vejo resultado ali. De uma semana, com 4 dias ali, eu já vejo que não evoluiu ali para aquela tosse pior, Uhum. sabe? Aquela tosse
cheio de catarro que ele tinha antes. Os peitos dele vivia, chegava, chiava de tanto secreção nos peitos dele. Uhum. Que muito, olha, eu tô impressionada, Alexandra, muitas conquistas, né? E isso, muita conquista. Parabéns, você tá de parabéns. Em um ano, gente, um ano. Quem entrou agora, Alexandra, mãe do Pedro, de 4 aninhos, lá de Montes Claros, Minas Gerais, Terra Boa. E ela tá há mais de um ano sem precisar dar remédio da farmácia para o filho dela. O filho dela que antes ficava doente a cada 2 a 3 vezes ao mês. E hoje, nesse último ano, ele ficou doente 1 a 2 vezes. Ela não precisou usar os remédios da farmácia porque sabia o que fazer com os recursos naturais, os cuidados caseiros. E Alexandra, e o pediatra? Você deve ter levado ele no pediatra aí esse último ano, né, para fazer consulta de rotina e tal. Você compartilhou com ele as suas conquistas, compartilhou com ele esses cuidados que você começou a adotar em casa, com o Pedro. Você contou para o pediatra? Não, você acredita que contei? Eu falei que aí sumiu, não veio mais, não trouxe mais o Pedro. Eu falei, a vida mudou totalmente, doutor. A vida não é a vida que a gente tem de antes, mas não, a vida da gente mudou totalmente. Eu incluí outras receitinhas na vida dele, na vida de casa. Então ele assim não foi de julgar, de pôr porém, sabe? Eu falei assim, muito bem, então você está de parabéns. Ele Que bom, é um doutor assim que muito bom, é ótimo. A maioria dos pediatras apoiam, né, esses cuidados naturais porque ajuda o trabalho deles e é uma forma, né? Ajuda bastante o trabalho deles, porque vocês, através do Farmácia Natural, a gente aprende a cuidar da saúde dos nossos filhos. Isso é, não tem preço, né, gente? Então, um pediatra que está atualizado, que está informado, vai apoiar esses cuidados caseiros. É para ser um complemento ao cuidado do pediatra, né? Não uma substituição. O trabalho do pediatra é fundamental, importantíssimo, e a gente deve usar os cuidados caseiros sempre com é, o conhecimento do pediatra, e fico muito feliz quando eu recebo esse retorno dos pediatras, apoiando e falando continua, né? Muito bom, muito legal. Alexandra, se foi você demais. quiser quer deixar uma mensagem para as mães aí que estão começando essa jornada de blindar a imunidade dos seus filhos e filhas. Antes disso, na verdade, queria que você lembra se teve algum erro que você tenha cometido nessa jornada? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta porque é uma forma da gente ajudar as outras mães. Porque o objetivo aqui do nosso encontro é, claro, é inspirar outras mães, né, a experimentarem o farmácia natural, experimentarem um programa imunidade blindada, ver que é possível, ver que talvez o medo que elas estão vivendo hoje é o mesmo que você já vivenciou. E também é uma oportunidade da gente ajudar essas mães a não cometerem os mesmos erros que talvez a gente tenha cometido. Então, se você lembrar aí de algum erro que você tenha cometido nesse um ano usando farmácia natural e quiser compartilhar, erros e acertos, né? Acho que acerto Uhum. foi aí você ter vencido os seus medos, né? Venceu o medo do uso das ervas e especiarias, venceu a resistência do seu marido, que num primeiro momento duvidou, não achou que funcionava. Não sei se teve mais algum outro acerto que você se lembre. E se tiver algum erro que você lembra e que acha que pode ajudar outras mães compartilhando, vai ser bom. Com erro que eu errei. Deixa eu ver se eu tô lembrando de algum erro. É, no momento eu não tô lembrando assim que eu errei. Tudo bem, não tem problema, ótimo. E é bem fácil, né? O método. Você achou fácil? Eu achei bem fácil. As coisinhas, os remedinhos para fazer ali. É, eu só não fiz ainda a pastinha, né? Eu vou fazer as pastinhas ali da cúrcuma ali, Uhum. das outras coisas.
Essas coisinhas eu vou fazer ainda, eu não fiz ainda, mas eu quero fazer ali. Corte também, essas coisas, assim, quando acontece algum corte, de cortar, sair muito sangue, eu já vou logo também, já põe um pouquinho da cúrcuma em cima, ali sem ser a pastinha ali mesmo, só a cúrcuma meio pura e funciona também. O sangue corta na hora ali, é incrível. É bom demais. É impressionante, né? Para machucado, ferida, é maravilhoso mesmo. A cúrcuma. E é um recurso, né, que a gente tem em casa, fácil, simples. É maravilhoso mesmo. E, e é baratinho. Sim, é muita economia. Isso. É, tinha me vindo uma pergunta aqui com base no que você falou, mas já foi embora. Então, se você quiser deixar uma mensagem para as mães que estão te ouvindo, mães que estão começando nessa jornada de blindar a imunidade dos seus filhos, você gostaria de deixar uma mensagem para essas mães? Sim, eu gostaria de falar alguma coisa para elas que não tenha medo, que funciona total, fazer certinho ali, direitinho. Totalmente simples, umas coisinhas bem simples ali que você faz ali na vida do seu filho e funcione bem. O que eu tenho para falar para elas é que não tenha medo, que invista, que vai dar tudo certo, que a vida do meu pequeno mudou totalmente, a minha vida, depois que eu comecei a usar farmácia natural. É, não gasto mais nada com remédio na farmácia, tudo aqui em casa é farmácia natural. É, é bom demais, sabe? O que eu tenho para falar para elas é isso, não tenha medo, que funciona. Muito bom, Alexandra. Se você pudesse falar em uma palavra, o que que significa, o que que representa para você ter blindado a imunidade do seu filho? Em uma palavra. Não entendi. Se você puder resumir em uma palavra, uma palavrinha, o que que significa para você, o que que representa para você esse último um ano do Pedro com a imunidade blindada, sem ficar doente, e quando começou com os primeiros sintomas, você conseguindo cuidar com os recursos naturais, remédios caseiros e sem precisar dos remédios da farmácia. Se você pudesse resumir essa sua nova vida em uma palavra, qual palavra seria para você? Eu acho que a palavra seria gratidão, viu? Sou muito. Muito bom, Alexandra, obrigada. E parabéns, tá? Obrigada, eu agradeço você, né? Graças a você que tudo isso aconteceu, né? Eu conheci você no Instagram lá, eu falei, não, eu vou partir para cima. Então, eu tenho que agradecer a você, graças a você, Farmácia Natural, minha vida aqui em casa mudou totalmente. E você precisou mudar os hábitos dele? Muito não, né? Comida, rotina. Eu tirei algumas coisas, diminuí muita coisa na vida dele, doces, essas coisas, doces, bolachas, e iogurte. Ixi, iogurte nem fala, aqui em casa tinha sempre iogurte. Depois que eu soube que iogurte como é que fala? Sabotador. Sabatador da imunidade. Ixi, Maria, aqui em casa você não vê nem iogurte mais, ele nem procura mais por iogurte, às vezes. É difícil eu dar iogurte. Eu não vou falar que ele não toma, mas toma uma vez na vida e raro, sabe? Tomar. Porque aqui em casa não vivia sem iogurte. Se eu abria a geladeira, tinha um iogurte. Bala, essas coisas. Eu diminuí muito, eu não dou com frequência para ele, assim, sempre que eu não vou falar que eu não dou, eu dou uma balinha ali de vez em quando, mas eu não diminuí essas coisas, essas besteiras, sabe? Essas besteiras na vida dele.
Uhum. Mas ele continua comendo carne, não é? Cara, ele come, assim, ele não é muito fã de carne, não, mas Aham. ele gosta. Tem vezes que eu faço carne, tem carne, Pedro, ali, ó, na panela. Não, eu não quero carne, não. Ele come só um arrozinho, um feijãozinho ali, se tiver uma verdura. Ele Uhum. gosta de um ovinho, ele gosta de um ovinho frito, ou então um ovinho cozido, ele ama. Mas carne ele come, mas ele não é muito chegado, não, não é Uhum. muito fã, não. Tá bom. Tô te perguntando isso porque tem mães que falam, Bia, como aqui o meu filho é vegetariano, aí as mães perguntam, Bia, para blindar a imunidade pra você ser vegetariano? Eu falo, não, gente, acho que não tem nenhuma mãe lá no programa Imunidade Blindada que seja vegetariana, e por isso que eu te perguntei, né? E é isso mesmo, né? Não precisa virar vegetariano. Bom, Não. Alexandra, muito bom. Parabéns mais uma vez pelas suas conquistas, pela sua coragem de vencer tantos medos, resistência aí do marido, né? E ainda assim seguir em frente com o que você acreditava. E o resultado tá aí. 1 ano do Pedro, né? Que ficou pouquíssimo doente. E quando ficou doente, você conseguiu atuar com farmácia natural. E ele não precisou usar os remédios da farmácia. Então, você tá de super parabéns de verdade. Do fundo do meu coração, estou muito orgulhosa de você. E obrigada por ter compartilhado aqui com a gente a sua história. Acho que as mães gostaram. Tem alguma dúvida aqui, gente, para Alexandra? Vocês querem fazer alguma dúvida, fazer alguma pergunta para ela? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. E, e conte comigo, tá, Alexandra? O que você precisar, estamos por aqui, tá bom? Tá, pode deixar. Acho que não tem nenhuma dúvida, pelo menos eu não estou conseguindo ver aqui. Mas se tiver qualquer coisa, deixa eu ver se. Ah, deixa eu ver aqui pelo lado. Se tem alguma dúvida específica aqui para Alexandra, gente. Acho que não. Ó, tem uma mãe falando aqui, Helena, farmácia natural não é um gasto, é um investimento para a vida. A Givaneide É, isso falando, aí. né? É isso, Alexandra, é um investimento, né? É isso aí. A Givaneide, Uhum. que também é aluna do programa Imunidade Blindada, falou: sou aluna hoje, estou cuidando do meu esposo que está resfriado, já estou cuidando com farmácia natural, usando chá de gengibre, estopalate, suco fresco. É para a família toda, né? É para a família toda. Isso aí. Tá bom, Alexandra. Obrigada, então. De nada. A Roseli tem uma mãe que Eu falou que aqui. agradeço. Tem uma mãe aqui que tá falando assim: olha, Bia, eu acho que farmácia natural não ajuda os pediatras, não, porque se toda mãe resolver usar farmácia natural, vão acabar os pediatras. Não, Não gente. vai ter mais pediatra no mundo. Não, o pediatra continua sendo importante, ele tem o papel dele. Eu só ensino vocês a É, cuidarem das crianças em casa, né? Nos primeiros é. sintomas, né? Mas é importante a gente ter o apoio dos pediatras, ter eles junto da gente, Uhum. para fazer as consultas de rotina, tudo isso é importante. Mas a gente vai precisar É, isso aí. trabalhar junto com eles, né? Cuidando dos nossos filhos É, eu em tenho um casa. papel. Uhum. O que que você ia falar, Alexandra? Não, eu ia falar assim, ele também tem um papel ali importante na vida dos nossos filhos também, né? Sim, com certeza. O pediatra. Bom, é isso, gente. Não tem dúvidas específicas aí para Alexandra. Vou liberar a Alexandra, que está com o dia cheio, né, Alexandra? Como toda mãe. Um beijo É, grande, sexta-feira. um beijo muito grande, tá, Alexandra? Um beijo no Pedro, na sua família toda. Muita saúde para vocês e contem com a gente, tá bom? Tá bom, obrigada. Deus Fica abençoe vocês com também. Deus. Amém. Com Deus também. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Eu adorei estar aqui com a Alexandra. Alexandra, pra você sair é só apertar no. Tem um xizinho aí na sua tela, deve aparecer para você Ah, sair. achei.
Tá. Obrigada. Ó, tem mãe aqui falando, gosto muito de usar coisas naturais. Desde criança, meus pais só usavam coisas do mato. Hoje tem um bebê de 3 anos, sempre usa. É isso aí, Tatiane. É um conhecimento milenar, né? Todo esse conhecimento que eu compartilho com vocês aqui, gente, tem como base o Ayurveda, sistema de saúde tradicional da Índia, que é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde do Brasil. Aqui no Brasil, o Ayurveda faz parte das práticas integrativas e complementares de saúde. E o que eu faço? O que eu ofereço para as mães no programa Imunidade Blindada é educação. Educação sobre como usar o conhecimento da Ayurveda no seu dia a dia, com remédios caseiros, cuidados simples, para você cuidar da saúde do seu filho e assim ele vai ficar menos doente. Então você previne o adoecimento e sabe o que fazer quando ele começa a ficar dodói, como a Alexandra aprendeu. E vocês viram aí o resultado da Alexandra há um ano, gente, mais de um ano usando o método, mais de um ano sem ver o filho dela doente o tempo todo. Uma criança que ficava doente de 2 a 3 vezes por mês, não é pouca coisa. E hoje, no último ano, ele ficou doente 2 vezes. Isso é incrível, impressionante. Ó, tem uma mãe aqui parabenizando a Alexandra. Parabéns para essa mãe corajosa. Estou feliz com a sua escolha. Muito bom. Falando aqui, seus ensinamentos são maravilhosos, Bia, fazem toda a diferença na vida das pessoas. Parabéns por esse projeto que salva vidas. Muito bom, gente. E lembrando, olha aqui, tem a Paulinha Gomes, mãe também do programa Unidade Blindada, falando: bom dia, meu filho voltou para a creche semana passada, no segundo dia já voltou espirrando para casa e com uma tosse. Entrei com os cuidados do farmacinha, em apenas 2 dias melhorou. Então, esse é o tipo de resultado que a gente consegue ter quando a gente começa a implementar a farmácia natural. A gente realmente blinda a imunidade dos nossos filhos. Lembrando, o que é uma criança com imunidade blindada? Uma criança que fica pouco doente, adoece muito menos, como o Pedro, né, filho da Alexandra, que antes ficava doente de 2 a 3 vezes por mês. E no último ano ficou doente 2 vezes. Então, olha só, de 24 vezes no ano para 2 vezes no ano. E quando adoece, se recupera muito rápido, sem nem precisar dos remédios da farmácia, como a própria Alexandra compartilhou, como várias outras mães que são alunas lá do programa Unidade Blindada estão compartilhando aqui nos comentários. Eu fico muito feliz, gente. É muito bom começar o dia com esses relatos. É muito inspirador, né? Então, espero que tenha inspirado vocês que estão aí ouvindo a fazer diferente, tá? Tem uma luz no fim do túnel, existe um caminho em que você pode deixar de ver o seu filho doente o tempo todo. Então, se você está cansada de ver o seu filho doente o tempo todo, me segue aqui no Instagram. Toda sexta-feira, a gente começou hoje, né, essa 8ª temporada das lives do podcast Filhos com a Imunidade Blindada. Então, sexta-feira que vem tem mais uma. Terça-feira tem a nossa aula do Beabá da Mama lá no YouTube. Então, me siga, me acompanhe que você vai começar a dar seus primeiros passos aí para blindar a imunidade do seu filho, tá bom? Um beijo grande, uma ótima sexta-feira para vocês. Fiquem com Deus. Muita saúde para todos nós, tá bom? A gente se vê em breve. Tchau, tchau, gente.